E aí, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do Gamafone, o podcast que eu converso com artistas e músicos, produtores, principalmente atuantes no mercado da música. Esse episódio eu converso com o Yara Torrente, ela é vocalista da banda mais bonita da cidade. Foi um episódio que eu gravei há mais de um ano, foi mais especificamente em maio do ano passado. A banda estava completando 10 anos de estrada e a gente conversa um pouco sobre como foi essa trajetória da banda de 10 anos, como é que uma banda sobrevive durante todo esse tempo. Conversamos um pouco sobre a gravação do clipe de Oração, como foi gravar aquele clipe, enfim, todo aquele processo turbulento do início da banda. E fala um pouco desses bastidores, enfim. Como a gente tá falando da história da banda, a Yara foca muito na ideia de adaptar-se, de reinventar-se, ela toca muito nessa tecla. E então eu acho que é um episódio que é bem legal de conversar, de refletir a respeito da situação que a gente tá vivendo agora de pandemia. E é isso, as coisas estão um pouco conturbadas, não tá sendo tão constante a postagem dos episódios, mas eu pretendo voltar mais constantemente assim que possível. E espero que vocês curtam. Se você gosta desse podcast, a gente tá em todas as plataformas de streaming. Você pode compartilhar com alguém que você acha que vai achar relevante esse conteúdo. E é isso. Esse é o Gamafone 11, uma conversa com o Yara Torrente. Então, Yara, eu gosto sempre de começar pedindo para você se apresentar um pouquinho do que é que você faz, o que é que tem feito. Bom, eu sou Yara Torrente, sou vocalista da banda mais bonita da cidade há 10 anos. O ano passado lancei um trabalho solo, um single solo, pela primeira vez, assim. Tô começando a trabalhar lentamente, mas deliciosamente também nessa outra portinha. Trabalhei anos como atriz, me formei, em teatro. A música veio, assim, de uma maneira muito... que tinha que vir mesmo, né? Muito por acaso. E é isso. Massa, antes da banda você fazer teatro? Assim, ativamente, essa era a sua atividade? Era a minha profissão, sim. Pô, que massa. A vida toda. Essa turnê que vocês estão fazendo é a turnê de 10 anos de comemoração da banda, né? Uhum. Eu tava hoje de tarde pesquisando sobre vocês e tal, e aí me deparei, obviamente, com o clipe de Oração. Eu acho que é um assunto que é impossível não tocar, sim, falando de 10 anos de banda. Pô, foi engraçado, porque eu nunca mais tinha assistido aquele clipe, né? Sei lá, 2011. Uhum. Inclusive, engraçado porque ele foi lançado 17 de maio, amanhã, né? Sim! Completa 8 anos. Nossa, tá vendo? A gente não sabe quais são os dias. Amanhã é um dia legal. Pois é. E aí, quando eu vi hoje de tarde, 37.798.815 views no YouTube. Absolutamente absurdo. Sim. E aí, assistindo assim, me parece que foi uma coisa bem colaborativa, assim, no sentido de que deve ter muitos amigos participado e tal. E aí eu queria perguntar um pouco de como foi a feitura desse clipe, assim. Tá certo que é um assunto de 8 anos atrás, mas eu acho que é muito relevante porque claro, muita gente passa por esse... Qualquer banda independente passa por essa coisa, assim. Sim. E aí, como é que foi a reação de vocês também depois desse lançamento, de viralização da coisa? Cara, foi bem... Quando a gente resolveu fazer esse vídeo, a gente tava querendo fazer alguns vídeos, a gente era, o Vini veio da faculdade de música, eu vim da faculdade de artes cênicas, querendo ou não, acaba todo mundo... da galera do cinema, então os nossos amigos, que são as pessoas que estão no vídeo, são as pessoas que, é a galera do cinema, a galera do teatro, a galera da música, então a galera que tem os equipamentos, e um dia a gente se olhou e falou, a gente tava afim de... A banda tava bem... Tinha 2 anos, que a banda existia, mas a banda sempre foi um projeto muito despretensioso, então a gente fazia assim, quando dava alguma coisa, a gente falou, vamos fazer 3 vídeos, vamos fazer De Boa Pessoa, Canção Pra Não Voltar e Oração. Oração, o Léo tinha mostrado, porque a gente fez a faculdade juntos, e ele tinha me mostrado algum dia no corredor da faculdade, assim, e eu falei, nossa, essa música não sai da minha cabeça, quando for fazer alguma coisa com a banda, quero fazer ela e tal. E aí, por isso, ela entrou nessa escolha desses vídeos. Aí a gente, a princípio, ia fazer na garagem da casa do Lemos, que era o guitarrista na época. Uhum. E choveu muito, 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 muito. Era um vídeo que era pra ser, tipo, um vídeo de final de ano, de 2010 pra 2011, de, tipo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, assim. E choveu muito, 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 não teve condições de fazer. A gente falou, então tá, né, que pena, a gente faz o ano que vem. Daí quando a gente voltou das férias, a gente se reencontrou, aí a Aninha, nossa amiga, falou, a gente podia fazer lá na casa da minha família, uma casa centenária que fica lá pra galera ir descansar.
E aqui pertinho de Curitiba. Daí a gente falou, então vamos. Daí a gente foi, sei lá, uns 3 carros. Combinou tudo assim, meio tipo, você leva o que você tem, você leva o que você tem. Chega lá, a gente nunca tinha visto aquela casa. E daí a gente chegou lá pra gravar esse vídeo. Era o meu aniversário de 24 anos. Uma menina. E, foi tudo meio ali na hora, assim. Daí eu lembro que o Chiesini, que filmou, a gente falou, puta, não vai rolar de levar a Steadicam, porque ela é muito grande, não vai caber no carro. Daí ele chegou lá com o porta-malas aberto, assim, daí a gente falou, ele trouxe o Stead. Que dá toda a diferença, né, no plano de sequência ali, no movimento e tal. Então, assim, o que eu acho mais foda é que foi uma coisa que foi sincronizando, foi uma confluência, essa palavra, foi sincronizando, assim, uma série de coisas, as pessoas, os equipamentos, a energia, o lugar, e de repente a gente tava ali fazendo aquilo muito, muito, verdadeiramente felizes, assim, e sem planejar muito, porque a gente sabia que a gente ia estar com os nossos amigos, com alguns equipamentos, e que a gente ia fazer uma macarronada, tipo... já, pelo menos o almoço já tava certo. Que bom que choveu, então, né, no dia do clipe lá. E daí, olha, né, como a casa é maravilhosa. Pô, assim. Muito massa. É verdade. E é interessante, porque às vezes a gente tem tudo planejado e dá errado, a gente, fica chateado, e aí, às vezes as coisas... Claro que é muito bom ter a segurança da coisa planejada, mas eu acho que também... Ainda mais quando a gente vai ficando mais velha, já sentindo mais, né? A gente era bem mais jovens, assim. Mas eu acho que a gente confia muito pouco na beleza do imprevisível também, assim, sabe? Acho que a gente confia muito pouco na intuição de que talvez... Tudo bem, ia ser muito foda se tivesse já um roteiro, se tivesse, talvez ganhasse tempo e tal. Uhum. Mas tem uma coisa que eu acho que é com a qual nada vence. Que é a conexão mesmo, que é tipo, então vamos fazer do celular, mas se a gente estiver muito conectados, vai ser bonito. Talvez não tanto quanto... Mas vai acontecer. E eu acho que inconscientemente a gente carregava um pouco isso, assim, no nosso coração jovem, de tipo, vai dar certo, vamos lá, a gente tá juntos. Era uma coisa que eu ia perguntar também, já que você meio que entrou nesse assunto, o que é que mudou na banda, assim, e na forma que vocês funcionam, no sentido de composição, não só de composição, mas também de convivência, de 10 anos atrás da forma como é hoje, assim? Vocês se abriam mais para esse imprevisível, como é que é hoje? Cara, eu acho que a maior mudança vem que a gente mudou muito, né? Sim. Imagina, 10 anos atrás eu tinha 22 anos. É muito diferente ter 22 e ter 32. Uhum. Né? Em muitos aspectos, em especial a segurança do que a gente está fazendo. Assim. Eu sempre fui muito insegura e o que aconteceu com Oração foi muito assustador também, porque eu nunca tinha me assumido cantora, estava fazendo um projeto com os meus amigos para me divertir. De repente, do dia para a noite, aconteceu uma coisa maluca, maravilhosa, mas também muito assustadora. Assim. Então eu levei muito tempo, eu levei acho que uns 10 anos aí para entender o que eu tô fazendo. Eu ia te perguntar isso. Eu vi uma postagem da banda, você postou que a música tem entrado na novela e tal. Sim. E aí, vou ler aqui, que aqui o comecinho da postagem diz assim: Oração mudou nossas vidas, no meio de muita gratidão, também tive momentos confusos com esse acontecimento. Foram anos tentando entender aquilo, aquele 2011 maluco, cheio de coisas maravilhosas e assustadoras. O que foram essas coisas assustadoras? Como foi que vocês lidaram com esse lado negativo da fama, vamos botar assim? Eu acho que cada um encontrou o seu jeito de lidar com essa situação, então essa resposta seria muito diferente se fosse com o Vini ou com o Gauss, enfim. Mas pra mim foi muito assustador, porque realmente eu não tinha absolutamente nenhuma segurança no que eu tava fazendo, eu sentia muito medo, muito medo. A velocidade... Eu sou uma menina do interior, assim, e tenho... Enfim, faço as coisas muito por uma via de que eu tô fazendo porque eu quero ser feliz, porque isso me faz bem, e não pra sair no jornal, ou pra fazerem uma crítica, ou pra... E de repente começou a existir numa velocidade e numa violência um pouco assustadora, essa coisa da galera da internet, que ao mesmo tempo que alcança muitas coisas lindas e que a gente recebe feedbacks muito lindos, tipo... A minha filha morreu e eu ouço a sua música e fico em paz, que é uma coisa muito foda. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita violência, assim. As pessoas são muito... Nem sei explicar a capacidade da irresponsabilidade, assim. Foi o meu primeiro grande contato com a maldade.
Sabe? Eu me lembro, assim, que no segundo dia, velho, eu tava exausta. Eu tinha levantado 6 da manhã, era 1 da manhã, eu ainda tava entrando num programa ao vivo, dando entrevista o dia inteiro, assim. Daí, um pouco antes de entrar, ligou pra mim um jornalista, não me lembro de onde, ainda bem. E ele me fez a seguinte pergunta: Yara, você tá conseguindo responder os fãs? Eu falei, fãs, né? Daí eu falei, olha, eu respondi muitas pessoas hoje, mas agora eu tô um pouco cansada, eu vou dormir, eu vou descansar e amanhã eu vou continuar respondendo. Aí a manchete era tipo, o vocalista da banda mais bonita da cidade já está cansada de responder os fãs. Meu Deus. Então era nesse nível, entendeu? E de repente você começa quase a falar, meu, quem que eu sou? Porque todo mundo tá dizendo que eu sou um negócio... É muito confuso, ainda mais quando você é jovem, nova e tipo... Então eu acho que eu não soube muito lidar. Eu subia no palco e quando eu tava no show eu tava muito feliz, assim. Mas em todo momento antes e todo momento depois, por algum tempo, era muito assustador pra mim, assim. Porque era uma... Tudo, absolutamente tudo era tudo uma crítica muito violenta, era tudo... E não era uma crítica sobre o seu trabalho, assim, sobre, cara, essa música não é tão legal, esse arranjo não é tão legal. Era uma crítica sobre vocês são felizes demais, vocês são insuportáveis, vocês são... E é muito louco, porque eu não tenho... Eu, inclusive, não falo tanto sobre isso, eu só tô começando a falar sobre isso agora, porque isso tá um pouco mais assimilado, mas eu sempre tenho a sensação de que quem tá de fora sempre vai ter uma dimensão muito menor, assim, do que é receber esse tipo de vibe e de apontamento o tempo inteiro, assim, você vai ficando muito pequenininho, sabe? E aí, ao mesmo tempo, você tem que subir num palco e tem que fazer o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, aquilo não era o seu trabalho. Aquilo virou o seu trabalho do dia pra noite. Então, eu não sabia passar som, por exemplo. Entendeu? Eu chegava em virada cultural e tinha que lidar com os caras técnicos de som grossão. Saca, assim, quando a gente ainda não tinha... Então, assim, são pequenas coisas que foram me deixando muito pequenininha, por um lado, assim, mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, eu acho que só hoje eu consigo ter a dimensão mesmo do quanto aquilo foi difícil, porque na época eu estava tão dentro do fluxo todo, assim, que hoje em dia eu encontro vários traumas, várias coisas que eu lido em terapia, que eu lido em ayahuasca, que eu lido das minhas maneiras, para conseguir limpar essas memórias e tá comigo, assim, tá? E ao mesmo tempo eu acho que essa história, ela é o que ela é e ela fez da gente o que a gente é, assim. E hoje em dia eu entendi o que eu faço, no sentido de por que eu faço, não só porque aconteceu uma coisa na internet, aí eu tô fazendo, não, eu tô fazendo isso porque eu escolhi fazer isso, eu quero fazer isso, eu amo fazer isso. Eu acho que eu me comunico com as pessoas, eu acho que isso ecoa de uma maneira boa pro mundo. E eu não tenho medo de ser pretensiosa hoje em dia falando isso. Então eu acho que a coisa dos 10 anos, pra mim, esse é o melhor momento da banda pra mim. Pra mim, a gente tá começando agora. Ah, show. Agora que eu aterrei. Isso é louco, porque às vezes a gente... Às vezes não. Toda banda tá começando, o cara pensa na história da fama e tal, e muitas vezes a gente tá correndo atrás disso, só que a gente não vê que, pô, vem muita coisa negativa também junto com isso, né? E no nosso caso, a gente nem tava correndo atrás disso. Exato. Entende? Tipo, em nenhum momento a gente quis ter uma banda pra ficar conhecido. Exato. Claro que foi maravilhoso, porque hoje é a coisa que a gente mais ama fazer na vida, é o nosso trabalho, mas... Foi muito louco. E como é que foi, assim, vocês meio que aproveitaram esse momento de exposição ou meio que vieram atrás de vocês? Como é que esse sentido, assim, tá entendendo? Beleza, viralizou a coisa, aí vocês, pô, que doideira a gente... Cara, eu acho que a gente soube aproveitar pouco. Sei. Eu acho que a gente ficou... É que, assim, aquilo foi tão louco que eu juro, não tinha... Ninguém tava aterrado. A gente tomou as decisões da maneira que a gente conseguia tomar. A gente recebia muitas propostas de coisas, assim, só que todas soavam pra gente muito aproveitadoras, ou que a gente teria que ser formatado dentro de uma latinha, de um rótulo, e a gente ia ter que fazer coisas que a gente não acreditava, e a nossa escolha sempre foi fazer as coisas da maneira que a gente pudesse a gente decidir sobre o que a gente quer fazer. Só que nenhum contrato envolve isso. A maioria deles você não pode fazer o que você quer fazer, você tem que fazer o que a pessoa acha que vai vender. Então, tipo, a gente fugia sempre dessas coisas, mas acho que de alguma maneira a gente podia ter aproveitado também mais de outras maneiras, enfim. A gente fez o que deu pra fazer na época, assim,
E acho que a gente fez várias coisas e também não fez várias coisas. Vindo pra hoje agora, que você falou que a banda tá começando agora. O que é diferente no sentido de relação, assim, de vocês? Eu fico me perguntando como é que uma banda dura 10 anos, porque eu nunca tive uma banda que durou mais que 3. e as primeiras foram 3 meses, não foram nem 3 anos. E, a maioria das pessoas é muito difícil de conviver, principalmente no sentido de criação, dentro de uma banda. Como é que vocês fazem pra funcionar durante 10 anos, assim? Eu acho que essa é a coisa mais linda que existe entre a gente, assim, porque a gente é muito diferentes. E ao mesmo tempo a gente tem um lugar, assim, que é muito da família, mas a família que você escolhe, assim, sabe? Sei. Tipo, eu amo essas pessoas para além de qualquer dificuldade que eu tenha com elas em algum momento, assim, sabe? E o Du, que é o guitarrista, entrou faz 1 ano, o Marana entrou em 2013. Sim. Há 10 anos mesmo estamos eu, Gauss e Vini. E eu acho que a gente também foi amadurecendo nesses 10 anos e compreendendo e se conhecer, se autoconhecendo e conhecendo muito uns aos outros. Então a gente, hoje em dia, acho que a gente sabe muito respeitar as fragilidades um do outro. A gente enxerga. Se eu te conheço e eu saco que você tá frágil, eu vou ter uma outra relação com a sua grosseria, ou com a sua impaciência, ou com a sua não resposta, porque eu sei que você tá cansado, você tá frágil, eu te conheço, eu sei quem você é. Então, assim, existe uma compreensão do todo e um do outro que é muito sutil e muito sensível, assim. Então, eu acho que isso sustenta essa relação. Sabe, assim, e a gente tem uma relação de muita honestidade, assim, muita, assim. Então, cara, tem um assunto muito difícil, a gente vai ter que falar sobre ele. Isso é bom. E às vezes é difícil, e às vezes a gente vai pra casa puto, e é isso, e daqui a pouco conversa e fala isso. Aquela famosa frase que banda é um casamento, né? Nossa, total, a gente está mais a gente juntos do que com as nossas famílias ou com, né, enfim. Sim, E tem essas relações muito lindas, assim, tipo, o baterista tem uma filha e eu e o baixista, que já fomos casados, somos os padrinhos da filha do entende, assim? Sim. É uma relação que vai costurando também fora da banda, assim. Pô, que massa. Eu queria saber um pouquinho sobre o processo criativo. Como é que vocês compõem, como é que sai as músicas da banda mais bonita da cidade? Então, a banda, ela começou como um projeto de ser uma banda intérprete, porque eu tava fazendo um projeto de teatro com um amigo, e esse amigo começou a me mostrar, ele era o dramaturgo, e ele começou a me mostrar as composições dele, e eu amei, daí eu conheci o Léo na faculdade, conheci as composições do Léo, e eu chamei o Vini e falei, cara, a gente tinha que ter uma banda pra tocar os compositores aqui de Curitiba, porque tem muita gente foda fazendo música aqui, e tipo, poucas pessoas conhecem e cantam, eu quero cantar essas pessoas. Nunca tinha feito nenhum projeto com música lá. E aí, a banda, então, desde sempre ela existiu com essa coisa de pesquisar compositoras e compositores, especialmente do rolê independente, e dar voz para essas composições, porque eu não componho. Eu até, quem sabe, um dia consiga fazer isso, porque eu acho genial, brilhante, e ainda não tenho esse lugar em mim. O Mariano compõe, mas compõe mais pro projeto dele, que é uma coisa mais, sei lá, xamânica contemporânea, não sei dar o nome. Qual que é o nome do projeto? Ailum. Ailum? É, A-I-L-U-M. É muito bom. O disco dele é muito bom. E então é isso, a banda faz esse trabalho de pesquisa de repertório. E agora tem até um disco que tem uma música minha que eu fiz com um amigo, e agora a gente tá fazendo uma também que eu consegui, saiu uma de mim, assim, eu mostrei pros meninos, e eles falaram, vamos fazer. Mas é uma pesquisa mesmo, assim. Sei. Que é um trabalho louco, porque louco e lindo, né? Porque você tem que ficar conhecendo tudo que tá rolando, assim. Tem uma pergunta que eu sempre faço, mas eu não sei como é que vai ser a tua resposta por causa desse lance de oração, que foi bem particular de vocês. Mas tem alguma coisa que vocês viram, que vocês passaram alguma situação no começo da carreira, ou no meio da carreira, enfim, que seja. Enfim, alguma situação que você não gostaria de ter passado hoje, ou você não se daria... Você não gostaria de passar por essa situação hoje em dia, assim, mas, sei lá, você chegou a passar por isso e você fez, isso aí foi uma merda, mas eu vi que tirei algum ensinamento disso, aprendi alguma coisa disso, sei lá, nem que seja para não fazer novamente. Cara, a gente viveu há um tempo atrás uma dessas coisas de assinar com as pessoas, assim, a gente já...
como a gente é uma banda com uma autogestão e uma empresa, porque daí é isso, não é só chegar e tocar, a gente tem que ter uma empresa, porque tem que ter alguém para cuidar do financeiro, porque tem que ter um contador, porque tem tudo isso, né? Vocês dividem essas funções entre si? A gente tem um contador de fora, assim, né? Um contador e uma produtora, o resto é tudo dividido entre a gente. O baterista faz o financeiro, o outro faz não sei o quê, o outro faz não sei o quê. Só que chegou uma hora que foi ficando muito impraticável isso, assim. Tipo, sei lá, quando a gente gravou o DVD, eu me lembro disso, que faltava poucos dias pra gente ir gravar o DVD, a gente não tinha conseguido ensaiar direito, porque eu estava fazendo toda a produção, Era insano, assim. Aí quando chega nesses momentos que a coisa começa a ficar um pouco impraticável e aparece uma possibilidade, a gente se olha e fala, bom, do jeito que tá, não tá bom, vamos arriscar. E numa dessas a gente assinou aí com uma galera e foi muito triste, assim. Foi muito triste porque num primeiro momento só eles poderiam vender shows e eles não vendiam. E aí não tinha show. E isso é o nosso trabalho, isso é a nossa vida, não só financeiramente, mas sim financeiramente, porque a gente paga as contas disso. Sim. Mas a gente começou a ficar super desestimulado, super triste. Eu me lembro que a gente é super, né, acredita na parada, assim, a gente tava ficando seco, sabe, assim, quando você vai ficando... E eu me lembro, isso foi uma coisa que durou muito tempo, assim, e aí rolava umas coisas muito ruins, assim, desse discurso de que se vocês não fizerem isso que a gente tá falando, não vai acontecer mesmo, e aí começa a colocar em dúvida a crença que você tem no seu trabalho, no potencial do seu trabalho, na sua verdade, e daqui a pouco você tá tão frágil com isso que você tá questionando a sua verdade... E é uma coisa que eu acho que não é legal mesmo, assim, que deixou a gente num lugar muito ruim de desesperança e de pensar, cara, talvez a banda tenha que acabar, é o único jeito de romper esse contrato. Tipo, se a banda acabar. E aí, como é que vocês resolveram? E aí a gente foi pedir. Aí eu sentei na frente do cara e falei, eu estou te pedindo, porque a gente não dava lucro pra eles e eles também não davam lucro pra gente, entendeu? Tipo, não tinha nenhum sentido aquela parceria. E aí eu pedi, eu falei, pelo amor de Deus, não tem nenhum sentido essa parceria. Por que a gente vai continuar nessa? E uma postura muito masculinona, assim, de... Sim. E aí até que algum tempo depois eles entenderam que realmente não tinha o porquê dessa parceria, entendeu? Aí hoje vocês funcionam de maneira independente, assim, cada um. Massa. A gente vende os shows. Vocês mesmo, tudo. O Marano faz tudo isso. Pô, show. Essa é uma coisa que eu queria perguntar. Eu acho que é muito difícil. Muitas bandas sabem como é que faz música, mas não sabem gerir a coisa. Isso é uma grande, difícil isso mesmo. É difícil, é uma grande dificuldade. E aí eu queria perguntar da experiência de vocês. Como é que é fazer desse trabalho artístico uma coisa que você paga as contas, assim? Como é que você consegue... Cara... Que pergunta eu louca, acho que né? eu só consigo porque tem um monte de pessoa maravilhosa em volta, porque eu sou muito ar. Eu sou muito assim, também acho difícil. Ai, tem que escrever projeto, ai meu Deus, ai não sei o quê. Aí vem a Livinha, que é a nossa produtora, e o Marano, tipo, aterram. Cara, tem essas duas coisas. O Marano a vida inteira teve rolê com banda independente, underground, tipo, fechando boteco, fechando não sei o que. Ele é muito bom nisso. Então ele cata o telefone, vou fechar a turnê Nordeste. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E ele liga pras pessoas, ele conversa com as pessoas, cara, e ele consegue fazer isso. Ou seja, eu consigo um Marano pra sua banda. Consigo um Marano pra sua banda. Ele tem essa qualidade. Entendi. O Luiz, que é o nosso baterista, o gaúcho, ele é virginiano, ele tem uma capacidade inacreditável para a organização. Sei. Então, ele vai para o financeiro. E aí tem a Lívia, que é a nossa produtora, que é, tipo, maravilhosa, incrível, que é muito boa com essa coisa dos projetos e tal. Então, unindo essas três forças... Show, dá certo. Acho que a gente tem conseguido. Massa demais. Eu fico mais com a parte artística e de comunicação mesmo. Show. Porque não é fácil mesmo isso. E também, até coisa de tomar decisão, assim, de investimento, sabe? Puta, tem tal coisa, mas é um investimento X. Será que é a hora de investir? Será que não é? Aí eu fico sempre ouvindo muito o que eles estão dizendo, porque... Claro, eu sempre, né, dou uma opinião e tenho uma opinião, mas essa parada do mercado em si, ela é mais confusa pra mim, assim. Ela é mais... A Livinha, o Gauss e o Marano são mais à frente disso. Ok. A gente tá chegando perto do fim, aí eu queria te perguntar
Queria que você desse alguma... O que é que você diz? Da sua experiência daí de 10 anos vivendo nesse mercado independente. Queria que você falasse, sei lá, 2 coisas que você diria pra uma banda que tá começando hoje, que você acha que é essencial pra uma sobrevivência de uma banda, talvez. Cara... Às vezes eu faço pergunta, o povo fica assim, eu fico, meu irmão, eu fui muito cruel, a galera não... Não, sei lá, é que pra mim, assim, eu acho que a coisa mais importante mesmo, assim, é que você esteja realmente conectado com aquilo que você esteja fazendo, assim, sabe? Aquilo tem que ser verdadeiro mesmo, assim, não fazer... Claro que a gente almeja coisas, e é óbvio, a gente tem que almejar, a gente tem que, inclusive, fazer os gestos para as coisas acontecerem, mas eu acho que o mais importante de tudo, que eu acho que faz toda a diferença de um trabalho para o outro e na existência do mundo, assim, daquele projeto é, velho, você tá fazendo aquilo de verdade, assim, o teu olho tem outro brilho, a tua postura emana uma outra coisa, a tua voz emana uma outra coisa, então eu acho que é muito bonito quando a gente faz a coisa conectado com a coisa mesmo, aquilo faz sentido pra você, você ama fazer aquilo, né? E acho que é muito bonito, que é uma coisa que eu acho importante também, que é, acho que as admirações precisam estar em dia. Eu admiro muito os meninos e sei que eles me admiram também, assim, né? Tem que ter essa coisa de você olhar pro seu parceiro e falar, meu, que foda, tamo junto aqui, tô com esse cara, tô com essa mina. E é isso, né? Acho que a internet nos dá, hoje em dia, uma porta muito boa, assim. Então eu acho que tentar realmente produzir coisas, embora hoje em dia, né, tipo, é isso, sempre tem um custo, sempre tem uma... Não é tão simples assim, mas todas as possibilidades, acho que de gerar material, de produzir coisas, de estar nativa, de estar postando coisas na internet, do seu trabalho. Acho que é isso, é amar e estar ativo. O fim mesmo, pra gente finalizar, eu queria só que tu indicasse alguns sons que você tem ouvido. É uma coisa que eu sempre pergunto pra... Enfim. Cara, a gente tá falando das mulheres, né? Enfim, as mulheres ganham o meu coração. Tem uma amiga minha que lançou um disco no ano passado que foi muito importante pra mim, assim, que é um disco muito bonito que chama Soltar os Cavalos, é a Júlia Branco. A Júlia Branco com o disco Soltar os Cavalos. Tem uma banda de Curitiba que se chama Tuyo. Eles passaram aqui. Que são aqui. Os nossos amigos. Passaram aqui, né? A gente conversou com eles. Maravilhosos, incríveis. Estão num momento muito foda, assim. Crescendo muito, em todos os sentidos. Em Curitiba também tem a Laura Petit, que é uma compositora que eu amo. Que eu acho ela, assim, muito especial na composição dela. Acho muito interessante. Nossa, tem tantas mulheres maravilhosas. Em Curitiba tem também a Raíssa Fayet. É isso. Eu vim ouvindo muito na viagem o disco da Lued Luna. Não conhecia ainda. Maravilhosa, tem que conhecer esse disco, é lindo, lindo demais, assim. Nossa, a gente tá vivendo um momento de muita produção, assim, né? Verdade. É muito massa. Yara, obrigado por ter participado aqui, foi ótimo trocar essa ideia. Que bom. E vida longa aí, a banda mais bonita da cidade. Para nós, que bom. Valeu.